Pois é, vamos mostrar aí mais uma vez o livro do Everton Luiz Sanches, está aqui do meu lado, que é historiador, e, como ele estava me contando, já é, e está lançando hoje, ó, A Vida é Sua e o Mundo é Nosso. Everton, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde. Quer dizer que desde garoto você tinha ideia de escrever um livro? Isso foi assim, uma identificação que eu tive, desde quando eu aprendi a escrever, foi aquela identificação que toda criança tem para uma área, arte e tal, e no meu caso foi com a escrita, com o trabalho escrito, né? E aí, conforme foi passando o tempo, essa ideia foi amadurecendo, e aí no final das contas... Virou historiador. Tá aí o livro. E aí você conseguiu fazer em paralelo entre as duas coisas, né? Aproveitar um pouco da parte histórica e também uma parte aí que a gente pode colocar um pouco de autoajuda, né? Colocar a sociedade e depois o indivíduo dentro dessa sociedade, é isso? É por aí, sim. É que é o seguinte, como eu sou um leitor de livros de autoajuda, então eu sempre percebi essa coisa de se prender muito na pessoa individualmente, separado do meio. Sim. E o meio, ele é preponderante na formação, no equilíbrio da pessoa. Se ela não sabe conviver consigo mesma dentro do meio, dentro da estrutura social, da estrutura política, até estava tendo a discussão política antes, eu estava olhando aí e avaliando, falando, pô, como é difícil às vezes para um, entre aspas, cidadão comum, para uma pessoa, para um operário, para uma pessoa que está simplesmente ganhando seu pão e vivendo, entender todos os trâmites, que é muita coisa. Né? Então, o livro eu faço essa discussão. Quem é você? Você está aí? Você está conversando comigo? Você está lendo meu livro? Eu falo o tempo todo no livro, olha, respire fundo. Tem gente que fica até chateado comigo, sabe? Alguns leitores falaram assim, olha, eu respiro na hora que eu quiser, meu. Você fica falando, eu para respirar. Mas é que a proposta olhe para dentro de si mesmo, respire, sinta a si mesmo diante do livro e perceba a sociedade também e manter esse equilíbrio, porque aí a gente muda também, a gente transforma também a sociedade. E para o ser humano viver bem, ele tem que viver bem numa sociedade que vá bem. Né? E tem muita coisa interessante no livro, porque é bem isso, às vezes talvez você fica aí em casa pensando, mas ele trata de algumas questões que está bem no nosso dia a dia. Olha, a mídia, né, a influência dela, como é que a gente se vê junto, né, dessa questão, responsabilidade, a questão de ter responsabilidade é muito sério, né? Muito assumir sério. Responsabilidade. Tem hora que você tem que acabar assumindo, por mais que você não queira. E né? principalmente o que é responsabilidade, porque às vezes as pessoas confundem. Pensar responsabilidade pode ser muita coisa, pode ser pensar antes de votar, pode ser seguir as leis de trânsito, pode ser dizer bom dia para uma pessoa mal-humorada que está do seu lado. Né? Porque às vezes as pessoas não assumem essa responsabilidade na simplicidade do dia a dia, de pegar e falar, olha, a pessoa está nervosa, então eu estou bem. Então o que eu posso fazer para me dar bem com ela, em vez de ficar revoltado, falar, a pessoa é muito chata, tá lá revoltada, nem sei porquê, mas sabe, essa compreensão do dia a dia é muito importante. E é um dia a dia tão conturbado como a gente tem, quer dizer, acho que isso arremata bem, né? É você conseguir olhar o outro até de uma outra forma, né? Normalmente a gente tem só aquela crítica, ele não tá, eu também tenho os meus problemas, eu não tenho nada a ver com os problemas dele, e assim vai, né? Ao invés de ser o contrário. De você procurar, até se você está instável, ajudar aquela pessoa que precisa. E aí vem um fator muito importante que eu trabalho no livro, que vem no subtítulo, né? Que é o amor próprio construindo o novo milênio. Por que o amor próprio vai construir o novo milênio? Por que eu defendo essa proposta? Porque quando você percebe a si mesmo, aquilo que está dentro de você, você percebe também a necessidade que você tem de viver num mundo melhor. E aí você passa a pensar socialmente, a querer que a sociedade melhore e automaticamente você vai lutando por ela. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte por si mesmo, nesse sentido, com amor próprio de fato, e lutando, então, como que eu vou dizer? Fazer a sua parte pela sociedade, sem prejudicar o outro, isso é um fator importante, sem passar por cima de ninguém. É muito melhor, né? Aí a gente consegue o máximo. Tudo, né? Verdade. Olha, uma outra coisa que é legal também que ele coloca aqui do livro, da importância também da gente ter Deus, né? Acreditar em Deus e sem ele fica difícil da gente conseguir chegar lá, né?
Eu até falo muito de quem é Deus, qual que é a visão que a gente tem de Deus. Porque a religião, ela às vezes abre o nosso pensamento, mas é preciso a gente também saber lidar com a religião. Porque a religião sozinha, Não vai mudar a vida de ninguém. Né? ela não muda a vida e ela pode até atrapalhar, sabe? Então é aquela Essa questão fé assim, mesmo, né? é ter fé em Deus, mas de uma maneira mais genérica, um Deus que está dentro de mim. Então quer dizer, quando eu tenho amor próprio, eu tenho amor a Deus. Também, então quer verdade. dizer, eu me valorizar, eu ir adiante nas minhas ideias, valorizar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, ir atrás do que eu gosto. Olha só, isso é uma oração para Deus. Isso é fazer do seu dia a dia uma oração em prol da felicidade própria dos outros e é também um culto a Deus, né, no dia a dia. Maravilha. Você não é só um historiador, você é um psicólogo também, né? né? Um psicoterapeuta. Acho que o dia a dia foi fazendo com que você entendesse Mas isso, é né? até interessante se relacionar com história, porque hoje na historiografia existe a psicohistória, né? Tem até o Peter Gay, que é um historiador que escreveu um livro chamado Freud para Historiadores, né? E então a história tem aberto esse campo porque as pessoas, a história nada mais é que produto da vida das pessoas, Social, né? do ser humano em sociedade. E quando você pensa em vida e sociedade, em pessoas, você pensa na mentalidade, no que move essas pessoas, no íntimo do ser humano, e aí você acaba caindo nessas questões psicológicas. Então, só lembrando, o lançamento do livro vai acontecer hoje, a partir das 8h30, no MIS Museu da Imagem e do Som, aqui em Franca. O livro, ó, dei uma pincelada, super legal. Everton, em breve eu vou estar aqui para a gente, para nós conversarmos mais, tá ok? Tá ok. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês Tá aí pela ok? oportunidade. Ó, vale a pena. Editora Martin Claret. Martin Claret. Ele já está francês. já tá nas... Já está nas livrarias do Brasil todo. Que legal, hein? Mas vale a pena ir lá no lançamento, que é hoje à noite, tá?